Boa tarde então a todas e todos que estão conosco nessa live. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Edilane. Eu me chamo Sandra Fegudes Batista, sou psicóloga, conselheira aqui do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E hoje à tarde nós vamos falar sobre os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Eu coordeno essa comissão que aqui nessa gestão tem vários núcleos que atingem muitas áreas, né? Áreas vinculadas à população em privação de liberdade, étnico-racial, migrantes, refugiados e apátridas, diversidade de gêneros e sexualidade, enfim, política de drogas, violência de Estado, é uma gama infinita e a gente sabe por que nós temos que ter tanta diversidade na hora de acolher a violência aos direitos humanos, né? Então a importância da gente ter a Declaração dos Direitos Humanos comemorada hoje e infelizmente ainda tendo que ser tão utilizada. Eu queria convidar todas e todos que nos escutam hoje e nos veem para pensar que assim, grandes eventos como o que aconteceu com a Chapecoense há uns anos atrás, o que aconteceu recentemente agora em Curitiba, onde centenas de pessoas ficaram sem suas casas devido ao incêndio, essas situações elas mobilizam redes de solidariedade muito rápidas e às vezes as pessoas não se percebem como protetoras de direitos humanos quando elas constroem essas redes, né? Mas nós aqui, a nossa função hoje, né, com dois estudantes de psicologia que recém terminaram os seus cursos, então não são mais, né, estamos naquele limbo, né, terminando e iniciando, a gente quer trazer para mais perto, né? Sair dos grandes eventos onde a mobilização acontece de uma forma maior para a invisibilidade de muitas violências que estão ligadas a questões que a gente vai começar discutindo. Então, acho que vou começar com a Edilane. Você pode, por favor, Edilane, se apresentar e contar um pouco para a gente como é que é a tua vivência como uma futura psicóloga e como uma pessoa vivendo e enfrentando algumas dessas questões no seu dia a dia? Boa tarde, eu sou Edilane, acabei de me graduar e conversando bastante aqui sobre essas questões de direitos humanos e como que eles me atingem, por ser uma mulher lésbica e uma pessoa com deficiência, eu sou frequentemente atingida por questões que violam esses meus direitos. E agora entrando na prática profissional, especialmente da psicologia, que fala muito sobre isso, né, toda embasada nas questões dos direitos humanos, eu me vejo tendo mais um viés tanto de vivência quanto de luta pelo exercício dos direitos humanos. Então, durante toda a minha vida, né, eu precisei enfrentar várias questões, essas questões de gênero, né, por ser mulher, e, por exemplo, durante a graduação, a gente percebe muitas diferenças, né, entre os homens, as mulheres, enfim, é muito difícil da gente chegar em posições lá na frente, em algumas situações. Por conta da minha sexualidade também, eu acabei enfrentando diversas situações em que me percebi sendo inferiorizada por estar contrária a bastante heteronormatividade que a gente percebe no discurso, né? Tanto de professores quanto de profissionais mesmo, dos próprios colegas. Então, isso acaba até dificultando de exercer propriamente até várias situações acadêmicas, enfim. E por ser uma pessoa com deficiência também é mais uma questão pelas dificuldades estruturais, dificuldades que a sociedade coloca em termos de estrutura mesmo, de ambiente. É muito complicado em muitos momentos chegar até determinados lugares. Então, se eu não consigo chegar em presença, todo o meu discurso, a minha posição, etc., também são dificultados para estar lá. Então, é mais um momento em que o meu direito humano é cerceado, de certa forma. Isso acaba me obstaculizando em várias situações. Assim. Bem interessante isso que você está trazendo, né? E é uma das nossas principais, um dos nossos principais objetivos hoje é justamente trazer para a gente, né? Não ficar falando deles, né? Nós defendemos os direitos humanos deles, não, nós defendemos os direitos das pessoas. Então, direitos humanos são inerentes a pessoas. E, obviamente, não vamos generalizar que todas as pessoas sofrem ou usufruem dos mesmos direitos o tempo todo. Por isso que a gente, né, precisa estar nessa constante luta pelos direitos humanos. E você, Ramon? Conta um pouquinho de você pra gente aí, de você, da tua experiência como homem negro e
graduando em psicologia? Vamos fazer uma reflexão geral aí. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Ramon, sou graduando, já graduado em psicologia e assim como eu falo de mim, claro que eu falo de mim nessa situação, mas eu acho que, né, falar de mim é falar sobre uma situação que tem a ver com todo o país, né? A falta de oportunidades que existem para a população negra hoje no Brasil é visível em todos os espaços que você for olhar, em que as oportunidades são melhores ou maiores, né? Você faz aquele teste do pescoço, né? E aí você vê que os negros não estão representados em lugares de poder, né? E isso não é diferente quando eu entro na universidade. Eu chego lá, tem na sala que eu me formei, tinha eu e uma outra menina, os dois do ProUni, né? Que foi uma política que possibilitou algumas pessoas que estão com muita dificuldade de chegar, não por questão de nota, por questão de capacidade, mas porque a violação de direitos da população negra hoje em dia, e acho que historicamente sempre foi, faz com que as dificuldades sejam muito maiores. A gente vem de um país com uma história de opressão com essa população, então ao mesmo tempo eu sinto um sentimento ambíguo, que ao mesmo tempo em que eu fico muito feliz, eu me sinto em todo lugar que eu estou resistindo e estou fazendo algo que acaba mesmo sem querer representando muita gente. Uma discussão que eu sempre trago é que eu não gostaria de ser essa resistência o tempo todo, né? Eu não gostaria de estar ali e ser o único a poder falar dessas coisas, né? Claro que a psicologia fala de sofrimento, fala de garantia de direitos, principalmente, né? Mas entrar na universidade com todo esse ambiente embranquecido é mais dificultoso. É uma situação assim, claro que cada violência é de uma forma, né? Mas eu sempre uso essa comparação de como é uma mulher estar num ambiente em que só tem homens, né? Vai ser no mínimo desconfortável para essa mulher. E a mesma coisa, né? Você entrar num lugar de poder sendo negro e estando no meio de um monte de pessoas brancas, né? Você não se sente tão bem acolhido. Talvez seja uma coisa minha, talvez. Mas isso quer dizer sobre uma coisa da nossa sociedade, porque a gente não está separado da sociedade em que a gente vive, né? Então, eu senti muita falta durante a graduação, inclusive de discutir sobre racismo. Acho muito importante que teve a campanha no mês passado, falando que racismo não é mimimi e não é mimimi mesmo, né? A gente tem uma história para ser entendida, uma história para ser compreendida, e que se ela não é bem compreendida ou é compreendida da forma que a gente deseja, né, porque a gente sempre coloca o nosso desejo no meio, a gente acaba por inventar uma história para contar uma história da forma que ela não foi, né? E a história como ela é hoje, como é e como sempre foi com a população negra no Brasil, é uma história de muita opressão, de muita dificuldade. Então eu senti um pouco de faltar um pouco isso no curso de psicologia, né? E aí sim eu vejo ainda mais a importância de ter pessoas negras dentro da psicologia discutindo racismo, porque quantas matérias pessoas que acompanham essas discussões não veem que vai num psicólogo, uma pessoa negra, e o psicólogo deslegitima o sofrimento do racismo, né? Porque a gente tem uma ideia do mito da democracia racial, de que o racismo é uma coisa que é coisa do passado, encerrou com uma assinatura. A gente não precisa de uma assinatura para dizer como as coisas são. A gente sabe que existem leis, as leis devem ser respeitadas, mas as leis não determinam a realidade, as coisas continuam acontecendo, independente das leis existirem ou não. Então, claro, foi um passo, né, mas a gente precisa entender essa história para saber o que acontece com a população de pessoas como eu, né, que tem direitos violados o tempo todo, né, em todos os lugares do Brasil. Nossa, é bem importante esse recorte que você traz. A gente aqui na Comissão de Direitos Humanos, em todos os núcleos, e os dois são nossos convidados e passarão a ser colaboradores agora, que vão ter o seu CRP, não é? Porque para ser colaborador existe toda uma regulamentação que é normativa da estrutura, que precisa ser psicólogo, né? Já com o seu número de inscrição, etc. Mas
a questão do protagonismo, né? Nós trazemos muito fortemente a necessidade das pessoas estarem falando sobre coisas que elas vivenciam, né? Mas essa rede de solidariedade, por exemplo, que eu falei em relação ao incêndio e a tantas famílias no assentamento, você não precisa estar numa situação para estar despertado para as violências que muitas vezes ou você comete sem perceber, ou você passivamente, porque você de alguma forma faz uma vista grossa para aquela situação, né? Quando você atravessa a rua porque tem alguém caído do outro lado e você fica preocupado mais com ser assaltado, não ser assaltado, ou até não ver uma situação, ou deve estar com mau cheiro aquele espaço porque tem uma pessoa em situação de rua morando ali, né? Então, trazer essa voz, essa fala é muito importante porque, gente, nós psicólogas e psicólogos vamos vivenciar isso em todas as esferas de atuação que eu possa imaginar, né? Porque nós trabalhamos com pessoas. Agora, eu fico pensando, então, no desafio enquanto profissionais e no nosso desafio enquanto profissionais que defendemos os direitos humanos e envolver você que está aí nos ouvindo, nos assistindo agora e pensar que, olha, esse viés que corta a psicologia, que é trabalhar com pessoas, corta a vida de todos nós, porque nós convivemos com pessoas, nós vivemos com elas todos os dias, né? Em círculos mais sagrados, mais próximos da família, dos amigos, profissionais, mas o fato é que a sociedade é composta de pessoas. Então, acho que a gente podia trazer um pouco mais de como vocês pensam que pela vivência histórica, né, e por essas barreiras que vocês já vieram vencendo, isso vai contribuir no exercício profissional de vocês. Se já tiveram alguma experiência negativa no acolhimento em relação a alguma dessas situações, porque eu concordo com você, né, e tem ditados populares horrorosos, mas tem um que diz que você sabe onde está o seu calo, né, quem calça o sapato, que sabe onde o calo aperta. Então, de repente, falar um pouco na vinculação histórica, não só como professores, mas em processos terapêuticos, e como é que vocês pensam em trazer isso mais forte para o exercício profissional de vocês? Que tal? Eu acredito que essas temáticas, eu também percebi essa falta de inserção dessas temáticas na minha graduação, e muitas delas eu acabava colocando, né, dentro de sala de aula ou em alguns outros espaços. E acabei, para quem não convive diretamente com isso, é sempre chato ter uma pessoa que está sempre cutucando essa situação e sempre falando, gente, mas eu tô aqui, mas por que vocês estão falando de homem e mulher sendo que eu sou uma mulher que se relaciona com outra mulher? Ou por que vocês estão deixando de lado essa questão estrutural, sendo que eu preciso chegar a tal lugar e vocês não pensaram sobre isso, ou enfim. Então, mas essa resistência ela é cansativa, mas ela é necessária, extremamente necessária, especialmente na área que a gente atua. Então, é importante tanto para nós, enquanto seres humanos, quanto para as possibilidades que nós temos de ajudar outras pessoas também a alcançarem esses direitos, a vivenciarem esses direitos, né, que deveriam ser realmente, né, para todos os vieses, abarcar todo mundo. Né? Então, eu acredito que em pouquíssimos momentos da graduação a gente conseguiu ver, mas quando a gente conseguiu falar sobre isso foi muito enriquecedor, até para conhecer o outro lado da psicologia que muitas vezes nós não temos muito contato, né? Que o senso comum acaba barrando, né? Acaba colocando de uma forma muito elitista e a gente de repente consegue chegar na psicologia como ela é mesmo, né? Dessa forma bem abrangente, assim. Então, em matérias como, sei lá, psicologia social, políticas públicas, enfim, a gente conseguiu ter eu pelo menos, né, consegui ter um contato maior, e eu percebi que os meus colegas que não estavam inseridos de nenhuma forma em questões que eu estava, eles puderam enxergar um pouquinho, né, de fora, mas enxergar um pouquinho da minha realidade. E eu acredito que isso me ajudou, né, enquanto acadêmica, vai me ajudar enquanto profissional, mas especialmente vai ajudar pessoas que não têm a vivência que eu tenho, né, como mulher, como lésbica, como pessoa com deficiência e várias outras. Essas pessoas puderam ter contato com algumas coisas porque, bem como você falou, a gente tem contato com os seres humanos e o ser humano é diverso, né? A gente não tem um padrão, não é uma linha exatamente igual. Então, podendo ter contato na graduação já com diversas coisas como essa, eu tenho certeza que vai ajudar muitos dos meus colegas a
abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido, né? No sentido de conhecer coisas que a gente vivencia e que talvez não chega até determinado tipo de população que, né, não perpassa por situações como essa. Mas espera aí, deixa eu só entender melhor, porque eu acho que é bem disso, né, até para ajudar a continuar na fala do Ramon. Você disse, a gente tem que fazer aquele papel do chato que levanta, ou da chata que levanta certas situações. Eu acho que é um pouco disso que eu estava dizendo, quando eu vejo que nós temos, né, e eu convidei a todas e todos que estão nos assistindo a pensar no nosso papel, né, não só em pensar em direitos que têm sido violados e a gente nem percebe, mas enquanto violadores, mesmo que, porque de alguma forma ficamos lá de braços cruzados, vendo, né, questões que estão aí pulando na nossa frente o tempo inteiro. É só a gente olhar, né, os estudos, é só olhar os números. Na questão do recorte racial é incrível, né? É só abrir o jornal e você já vai descobrir onde é que está se falando da população negra, né? É na página policial. Então, como que é isso, né? Como que é isso no papel de chato e como é que chegar na graduação? Porque para chegar na graduação já foi um trampo, né? Então, por que a gente não fala disso antes, né? E se fala, por que se fala tão pouco? Então, a gente quer sair desse papel de chato e fazer pensar, peraí, direitos humanos, gente, direitos humanos, são, de cada um de nós, né? Então, e aí, Ramon? Eu acho que tem a ver com a gente próprio, com a gente mesmo, mas também tem a ver com o outro, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando eu tenho que ter a noção do racismo, eu tenho uma noção maior do racismo pela vivência, pela experiência, até pelo estudo, né? Mas isso não me faz com que o racismo seja a minha caixinha e que eu vá usar do racismo o tempo todo para falar sobre direitos humanos, né? Também tem que entender as questões relacionadas à população LGBT, também tem que entender as questões relacionadas à violência contra a mulher, né? Então, acho que uma violência que a gente acaba fazendo é colocar para o outro resolver o problema que a gente causa. Isso é uma grande violência que a gente faz, né? E, então a questão da Maria da Penha, né? Então as mulheres que resolvem, delas, né? Isso foi o que aconteceu com delegacias, né, da mulher, né? Vamos criar uma delegacia para a mulher para defender o direito das mulheres, né? Mas vai lá as mulheres que cuidam, né? Os homens não tem nada a ver com isso, e o homem tem a ver com isso, né? Eu sou um homem negro heterossexual, né? E como é que eu vou ver com todo um estereótipo que existe em cima de corpos de homens negros, como é que eu vou olhar só para o racismo e olhar só para isso? Tem que olhar para tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso são os direitos humanos, né? E o que até, de certa forma, soou para mim como uma contradição dentro do curso de psicologia, porque a gente olha as teorias, né? Todas as teorias, é muito bonito tudo que elas fazem, mas elas têm um olhar universalista, né? De encaixar todo mundo numa coisa só, né? E não, quando a gente vê que psicologia, na verdade, é você olhar para cada pessoa em cada situação em que ela vive. A gente é múltiplo, né? E aí está a dificuldade, talvez, de conseguir discutir direitos humanos de uma forma mais simples, porque realmente não é simples, é uma coisa complexa, que tem a ver com várias vivências e várias experiências de muitas pessoas, né? Sobre ser chato, né? A psicologia discute muito sexualidade, né? E, né, sexualidade num olhar universalista, né? Então, o que é a sexualidade, né? Quando a gente fala assim, porque mulheres, né? As mulheres são colocadas para serem santinhas ou para serem comportadas, né? Mas será que isso é a mesma lógica para uma mulher negra que sofreu estupros e abusos na história do Brasil inteiro? Não é a mesma coisa, não é o mesmo discurso, né? Então a gente tem que cuidar do que a gente fala, do que a gente está reproduzindo, para a gente não ter... Porque a gente está num país colonizado, às vezes a nossa fala acaba colonizando o outro, tirando a voz do outro para poder falar sobre si, né? Eu acho que essa é a dificuldade, a coisa que eu mais sentia dificuldade no curso, né? Porque eu era o chato que sempre estava mostrando, olha, vocês estão falando de sexualidade puritana das mulheres, né? Mas nunca foi assim com os estereótipos com as mulheres negras. Ou com relação à psicanálise que fala do pátrio poder, né? O pátrio poder, mas quando o homem negro teve esse pátrio poder de fato? Né? Vamos acabar com a família, é um discurso que existe muito, né? Vamos destruir ou vamos falar sobre a família tradicional.
pera, como é que, quando foi que existiu uma família tradicional negra? Para a gente poder discutir, ela não está dentro dessa discussão, né? Então... A família Margarina nunca a família Margarina nunca foi negra, exatamente. Então a gente tem que olhar que calma, né? Quando eu estou falando, muitas das vezes, na maioria das vezes eu estou falando de mim. Né? A gente tem que ter essa compreensão para não ser mais violento com o outro. Eu acho que por esse olhar muito singular, né, que a gente sempre presencia, a gente realmente esquece mesmo do social e de como ele é diverso nesse sentido. Então, eu também estava pensando a respeito, né, das violências que eu cometo nesse sentido e que todo mundo comete, às vezes, por pensar de forma singular demais, né, e esquecer dessas particularidades. Então, por exemplo, a minha vivência enquanto mulher, ela é bem truncada em certas situações, mas ela é absurdamente diferente por eu ser uma mulher branca, né, e sendo que existem mulheres negras que têm uma vivência completamente diferente. Né? Então eu, enquanto mulher lésbica, tenho um determinado estilo de vida, até a vestimenta e tal é diferente de outras mulheres lésbicas, e isso já diferencia as violências delas. Né? Então, em todas as outras situações também. Então, a partir do momento em que eu realmente, às vezes, penso somente na minha violência e acabo não olhando para as outras particularidades, eu estou cometendo também a mesma violência. Né? Obviamente, num âmbito diferente, mas ainda assim, né, eu estou esquecendo que a outra pessoa, ainda que esteja no mesmo ciclo que eu, ela também sofre de algo que é muito particular dela. Então, isso a psicologia nos ajuda também a correr atrás cada vez mais e mudando o discurso. Né? E daí vocês não acham que é super importante a gente trabalhar lá dos princípios básicos da psicologia, independente da abordagem teórica, até porque nós temos psicólogas e psicólogos nos ouvindo e vendo, mas temos também pessoas que são de outras áreas, eu espero que estejam bem interessados nessa conversa. Então, na psicologia a gente escuta desde das primeiras aulas, assim, cada indivíduo é único, é um só, na sua essência, deve ser respeitado como tal, que é a singularidade. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que todos e todas somos muito diferentes, né, baseados na nossa história de vida, nas questões todas, e que enquanto profissionais a gente tem que se apropriar e ter muito empoderamento de autonomia, de autoconhecimento para poder deixar a sua história com você, especialmente na clínica, e eu falo como psicóloga clínica, e escutar o outro e vê-lo, né, com a fala dele, os desejos dele e os desafios dele. Né? Então, não ter mimimi quando traz uma questão racista, quem sou eu para não acolher uma questão racista, uma mulher cis, hétero, branca. Mas eu posso e devo, né? Desde que eu me intere e trabalhe baseada numa técnica reconhecidamente, né, cientificamente reconhecida na psicologia, e desde que eu exerça essa relação de uma forma de acolher o outro e entender que é o outro que está me trazendo essa situação. Então, acho que esse é um recorte muito específico da nossa profissão, seja ela na escola, seja nas organizações, seja no esporte, mas eu fico pensando nas pessoas em geral, né? Como falar, como fazer com que uma conversa como essa de hoje não seja, tem um chato lá falando de direitos humanos, ou esse pessoal com certeza é da esquerda, é da direita, é de baixo, é de cima, é roxo, amarelo, é verde ou azul. Sabe, tem algumas coisas que eu pelo menos sinto que estão em algumas caixinhas que de alguma forma são cortinas de fumaça, distorções, para que não se fale mais dos direitos humanos. Né? Essa primeira coisa que surge, né? Você defende direitos humanos, você defende bandido. Umas coisas que nos colocam, inclusive, num espaço que é também uma outra caixinha. Esse é um povo que não tem mais nada importante para fazer na vida e fica aí defendendo quem ou não faz nada, ou não trabalha, ou é bandido. Então, como fazer, né? A gente está aqui com esse desafio, com que as pessoas acordem para que 70 anos após uma declaração universal dos direitos do homem e da mulher, nós ainda enfrentamos situações tão perversas, tão difíceis, né? Como a gente não consegue assumir que mesmo num país como o Brasil é sim machista, heteronormativo, enfim, tem racista, e como isso atrapalha, né, dizer, todo mundo tem oportunidades iguais. Eu acho que esses discursos hegemônicos, pelo menos no meu entender, é onde mais
a coisa complica, né? E daí complica também de alguns movimentos que daí vem você, né? Ah, porque eu sou uma mulher branca, eu não posso ter vindo da periferia e ter estudado em escola pública uma vida inteira. Por quê? Porque hoje eu sou uma psicóloga e quando eu digo isso, sim, eu fui criada na periferia, eu estudei em escola pública e eu fui fazer minha faculdade numa instância particular, porque não dá para estudar em escola pública se você tem que trabalhar para viver, concordam? É muito difícil, são poucos e poucas que conseguem. Mas aí também tem esse olhar de sério mesmo. Como é que é isso entre a gente? E como fazer para que todas as gentes entendam? Eu acho assim, um exercício tá dentro da psicologia, não fiz psicologia à toa, né? Que é Não sei se você gosta tanto. Escutar mesmo, porque essas pessoas também às vezes têm coisas que são interessantes de serem ouvidas, por mais que seja, né, em alguns momentos seja um extremismo por desconhecimento, né, em muitas das vezes. Informação. Mas os direitos humanos eles também existem porque as pessoas têm o direito de discordar, né? Uma crítica que eu faço às vezes é quando é que aconteceu? São 70 anos, né, da Declaração de Direitos Humanos. Mas 100 anos atrás, 130 anos atrás, a gente tinha escravidão no Brasil. Né? Então precisou acontecer uma guerra nas proporções da Segunda Guerra para existir a declaração. Então isso tira a legitimidade dela? Não, longe disso, não tira. Mas cabe críticas, né? Cabe críticas, não tem problema com relação à crítica. Né? É que a gente vive num momento de pós-modernidade, né? Que alguns autores chamam de pós-modernidade, em que a gente não gosta de uma coisa, a gente tem que acabar com aquilo. E essa lógica vem para os direitos humanos também, né? A gente não gosta dos direitos humanos, temos que acabar com os direitos humanos. E não, por que a gente não sai desse lugar de acabar com as coisas que não fazem mal e transformar essas coisas que não são boas, né? Ao meu ver. Tentar entender. Né? As coisas podem ser melhoradas, né? Aquela coisa, né? Que até trazer para relacionamento, né? Antigamente, os casais viviam 60, 70 anos, né? E o que a gente vê, já vi em algum lugar, no Facebook, coisa assim, que por que a gente viveu 70 anos juntos? É porque a gente aprendeu a cultivar e não no primeiro momento que eu não gostei de algo que a pessoa fez, eu quis terminar a relação. Né? Acho que traz toda essa mesma lógica, né? De que os direitos humanos, não é porque alguma coisa eu não discordo que eles têm que acabar, né? Que a gente tem que sair dessa lógica. Não, a gente está para discutir, para evoluir esses direitos humanos, para chegar no ponto em que ele precisa chegar. Né? Não somente vamos colocar de lado aquelas coisas que não me fazem bem. E aí você está trazendo dois princípios bem importantes, que assim, né, nós aqui no Conselho defendemos isso, inclusive, amplamente, através das nossas notas técnicas, que é o direito de escolha. Né? Uma das coisas básicas que deve ser respeitado no indivíduo é o direito de escolha. De escolha de ser psicólogo, de escolha de trabalhar com esse ou aquele eixo temático, de escolha, por exemplo, nós acabamos de ser com uma nota técnica da escolha do aborto. Né? Então, assim, você não tem que ser a favor ou contra, mas respeitar o direito de escolha do outro. Então, o direito de escolha e aí a questão da autonomia, né? E de como as pessoas estão pouco empoderadas no seu senso crítico para desenvolver essa autonomia e através da autonomia também algumas tomadas de decisão, né? Porque você acaba, nos exemplos que você deu, é óbvio que tem milhões de outros recortes, ainda mais pensando como psicóloga, né, nos relacionamentos, tem muitas outras coisas além de no primeiro embate a frustração já toma conta e não vai dar certo. Mas isso tem se replicado em outras questões que eu vejo que estão ligadas com essa falta de empoderamento, da autonomia do sujeito, né? E desenvolver a tolerância à frustração. E, obviamente, a tolerância a uma série de coisas. Porque vocês não sentem que essa palavra intolerância corta muito essas violações que a gente vê? Ela provoca muitas essas violações? Ah, sim, com certeza. Ela está barrando diariamente a existência até das pessoas, né? E eu acredito que um dos papéis mais bonitos da psicologia é poder causar essa autonomia, né? Poder ajudar os indivíduos a chegarem nesse processo de consciência tão grandioso que faça com que eles tenham esse pensamento crítico e eles consigam decidir por conta própria e especialmente
compreender também a realidade em que eles vivem, né? E a realidade em que a gente está inserido, porque nós somos indivíduos bem singulares, mas estamos inseridos em uma cultura. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em humanidade e tudo mais. Então, eu acredito que essa autonomia, né, providenciar essa autonomia é muito importante, e a gente consegue fazer isso através da informação, através disso que nós estamos fazendo agora, e promover sempre bate-papos e palestras e eventos, oficinas, enfim, para trazer a população cada vez mais para perto do que nós pensamos, tanto enquanto categoria, né, na psicologia, quanto enquanto seres humanos mesmo, né, num sentido mais pessoal da situação. Então isso é muito importante, de reunir as pessoas e conseguir passar para elas essa informação e ajudá-las nesse processo. Eu acho bem isso. E você, Ramon, nessa construção da coletividade? Eu acho que é princípio fundamental da psicologia, né? A primeira coisa é que a gente tem um dever com relação à sociedade de promover relações melhores, né? Claro, tem um processo de adoecimento que vem das relações truncadas, né? Das coisas, dessas violações de direitos, né? Se uma criança não é aceita em casa ou é tirada do convívio familiar, tem uma violação de direito que vem de relações que não estão acontecendo bem. Então, é um princípio fundamental da psicologia olhar para essa intolerância, né? Porque se tem uma pessoa que ela é excluída de um lugar, por que ela é excluída? Por que ela não tem que ser aceita nesse lugar, né? Isso tem a ver com relação e com a tolerância, né? As pessoas, principalmente porque a gente está nessa sociedade de imediatismo, né? A gente está num lugar em que todo mundo quer as coisas do próprio jeito, né? E então eu sempre acho que as coisas fundamentais estão para mim, estão na psicologia, que é escutar, né? Promover a autonomia e melhorar as relações. Acho que isso é essencial, assim, para qualquer campo, como você falou, pode ser na educação em qualquer lugar. Né? A lógica da exclusão ela já tá mais do que provada que não funcionou. Né? E a gente continua mantendo a mesma coisa, apertando a tecla que está quebrada. Né? E várias coisas, diga-se de passagem. Sim, a intolerância ela virou um pouco de regra, né? E aí a gente também tem que fazer esse exercício, né? Que é o mais difícil, que é para falar de não ser tolerante com a intolerância, né? Que é o mais difícil de fazer, porque aí é o momento em que acontece a projeção, né? Quem está sendo intolerante é você, né? Isso é clássico, né? No Brasil, né? De colocar intolerância para aquele que está falando sobre ser intolerante, né? E eu acho que a chave está em saber se comunicar, saber como falar com essas pessoas também, saber mostrar para elas que os direitos humanos são mais amplos, as coisas são mais amplas, não tem a ver somente comigo e não tem a ver somente com você, tem a ver com o mundo que a gente vive. Né? Eu acho bem importante que as pessoas todas, né, todos nós, né, a gente não fale deles, a gente fale de nós. Eu, particularmente, acho um desafio muito legal. Eu adoro falar com pessoas que são do meu círculo do movimento social, que pensam muito parecido comigo, mas eu adoro quando alguém vem com argumentos muito diferentes do que os meus, e lógicas, principalmente, né, com raciocínios, etc. Porque se essa pessoa vem com um discurso muito intolerante, eu respiro e penso, Sandra, você defende uma das questões mais importantes para mim, que é o respeito ao que o outro escolhe. Então, se ele escolheu esse pensamento, né, e ele vem muito forte com esse pensamento muito rígido, eu acolho e espero uma oportunidade para tentar falar um pouco de como é que eu vejo essa questão. Como é que, né, essa conversa que acho que precisa sair dos pares. Eu sempre gosto de dizer, a gente tem que ir para os ímpares, né? Porque se o movimento negro se fortalece no movimento negro, eu acho absolutamente importante que se fortaleça no movimento negro, que o movimento das mulheres lésbicas, né, lutem e se organizem, mas se não se comunicar e interagir com os que não são pares, são os ímpares, a gente anda muito pouco, né? Então essa é a nossa tentativa hoje, a gente está tentando conversar universalmente. Né? Como é que vocês fazem isso nos recortes de inserção de vocês?
Você já disse que na faculdade tinha uma colega negra. Então, você obrigatoriamente, se o professor chegou e disse grupo com 5, já quebrou, não tem como ficar só no recorte de raça, eu vou me juntar. Né? Como que era isso? Como que foi isso? Ou como está sendo isso, né? Se alguém chega para você e diz, Ramon, olha, eu acho que esse papo de racismo não cola mais, cara. Vamos lá, se esperta, vai trabalhar, o mercado de trabalho está aí. Eu acho que é trazer a dúvida para a pessoa. Acho que as pessoas, quando a tolerância está muito próxima da certeza, né? Então, quando você planta a dúvida para a pessoa, você consegue fazer essa pessoa pensar. Mas aí também tem o seu lado, que é de você entender que o outro não conseguiu sacar o que você sofre. Leva tempo, né? Eu mesmo não nasci, né, sabendo tudo que eu sei, eu sempre uso isso em aulas que eu dei assim, né? E olha, para você andar são 6 meses, são 6 meses para você sentar, né? 1 ano para você andar, então calma, as pessoas têm tempo para aprender as coisas, né? E às vezes, né, a gente é muito na ânsia de fazer com que aquela pessoa entenda o que é direitos humanos, o que é isso, o que é aquilo, a gente exige da pessoa que naquele momento ela não consegue fazer. Então eu vejo isso por conta da minha história de vida também. Eu levei tempo para aprender algumas coisas também, né? Que eu tive que ter contato justamente com pessoas diferentes, de lugares diferentes, que falam coisas diferentes e têm argumentos diferentes dos meus, né? E para isso é tempo, é estar disponível a ouvir o outro, né? Eu acho que, claro, a gente tem de certa forma, uma obrigação de falar e discutir essas coisas, mas se a pessoa não está no tempo dela de entender, ok, quantas pessoas nesses grupos, né, fui lá e sempre que tinha um trabalho para fazer alguma coisa, ninguém quer falar de racismo. Tá bom, vai lá, o Ramon e fala. Ok, eu falo, tenho propriedade para falar, eu vou falar, né? Mas quantas pessoas eu via que torciam o nariz quando eu falava e depois de um tempo ficou com a dúvida. E daí veio, Ramon, pensei nisso, como é que é, né? Porque se eu chego numa postura, claro, às vezes a gente tem que ser agressivo, né? De certa forma, né? Não é só ser bonzinho o tempo todo, né? Longe disso. Às vezes a gente tem que falar, você tá viajando, me respeite, né? Quando a pessoa te desrespeita, aí é outro papo, né? Me respeite. Respeite o meu direito de ser. Sim. Mas eu acho que na maioria das vezes a gente consegue mostrar um exemplo, beleza, ok, eu entendi que não é o teu tempo, não é o teu momento, quem sabe no futuro se você tiver alguma dúvida você pode me perguntar, talvez a gente possa trocar uma ideia, né? Acho que é se colocar num lugar de conversa, de troca mesmo, né, para que a pessoa, quando ela estiver disponível para falar sobre aquele assunto, ela vem, ela chega, ela vai saber quando é a hora dela chegar. Quantas vezes eu tive amigos que falaram assim, que cota é esse negócio de cota é besteira, eu acho que nada a ver. Eu acho que cota social sim, tem que existir, né? Mas racial não. Eu falei, olha, isso. Eu não concordo, tá bom. Anos depois a pessoa vem e fala, olha, eu realmente não tinha pensado nisso, eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com você. Não foi uma pessoa nem duas, assim. Mas eu também tive que ter essa paciência. Né? E exercitar para não ser o violador, né? De estar no ponto. Exato, exatamente. E você, Edna? Eu gosto muito de plantar sementinha na discórdia, assim, em todas as situações, e eu faço mesmo, desde muito pequeno, o papel da chata, isso em reuniões de família, de domingo, até em quaisquer outros contextos. Eu gosto de fazer esse papel da chata até que em algum dia eu não precise mais ser a chata, até que algum dia eu esteja falando óbvio, e aí as pessoas consigam compreender mesmo. Eu acho que a escuta é muito importante, eu acho que estar aberto também ao diálogo, a esperar o tempo da pessoa também, especialmente, é muito importante, porque realmente tem pessoas que às vezes agora não conseguem compreender, mas em algum determinado momento, com alguma notícia, alguma situação, alguma outra pessoa, algum outro discurso, elas consigam compreender melhor o que eu disse. Então, essas situações são muito importantes. Eu estou sempre conversando, eu gosto, e eu especialmente gosto muito de conversar com quem tem um pensamento contrário, gosto muito mesmo de apresentar os meus argumentos e ouvir o que a pessoa tem a me dizer. Eu gosto de entender por que ela tem um pensamento diferente do meu e em que momento que a gente não está se acertando ali, né? Ou então, por que está causando violência da parte dela ou da minha, ou enfim. Então, no meio das minhas conversas, eu gosto de apresentar mesmo tanto todos os argumentos, fatos ou situações, ou especialmente as minhas próprias vivências, porque eu acho que é muito importante que elas
vejam o que é que está acontecendo. Em algum momento, alguma coisa, né, dessa sementinha da discórdia que eu plantei vai causar alguma transformação. Não sei qual, né, mas vai. Bom, seja qual for, né, eu sempre digo, se você está gerando algum tipo de movimento, né, você está... Porque às vezes as pessoas, elas estão super acomodadas, desconfortáveis, mas acomodadas. E aí você vai lá e gera uma certa movimentação que elas percebem não só a acomodação, como o desconforto naquela situação. E quem sabe, né, não é assim que a gente vai construindo, né, através da conversa, através da troca de informação, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Eu só acho assim que a gente tem 70 anos de declaração dos direitos humanos, mas a gente tem quanto tempo de humanidade? Então, né, tem tempo para essas coisas acontecerem. A gente também está nesse processo de aprendizado, né, como psicólogo, né, olhar primeiro para você para depois pensar em cuidar do outro, né? Exato. E eu acho que é muito importante a gente dizer, redizer, né, refrasear o que nós começamos conversando, né, que o Conselho de Psicologia, então, tem uma comissão permanente de direitos humanos, que atualmente eu coordeno, com muito orgulho de coordenar esse grupo, que aqui tem 2 representantes fantásticos de núcleos, e que o nosso critério para participar da Comissão de Direitos Humanos é ser humano. Então, né, se você que nos escutou hoje estiver querendo saber um pouco mais das nossas movimentações, das nossas discussões, quiser vir como par ou como ímpar, será muito bem-vinda e bem-vindo a este espaço de construção coletiva, é isso? Com certeza. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.